E aí, meus queridos do nono, a gente vai chegar em um capítulo novo. Deixa eu só abrir aqui o livro que fechou. A gente vai pro capítulo 7. Deixa eu só colocar aqui, ó, capítulo 7. Inicia na página 202, que vai tratar de proporções em geometria, tá? Uma parte de feixes aí. Só que primeiro, quer dizer, na verdade, de razão e proporção. Em feixes de retas paralelas. É um pouquinho um teorema de Tales que a gente vai ver aí, mas por enquanto a gente vai ver esse início do que seria razão e proporção. Agora vê só. Imagina, dados dois números reais, o número A e o número B, tá? O número real, o número que vem na sua cabeça aí. Dados dois números, com B ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Vou explicar daqui a pouco. Chama-se razão o quociente, ou seja, a divisão. Chama-se o quociente, ou seja, a divisão entre o primeiro número em relação ao segundo, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de uma proporção, isso aqui é um exemplo de uma proporção. Proporção é como, entenda de um jeito mais fácil, como se fosse uma divisão. O número A pelo número B. Com B diferente de zero, porque a gente não pode dividir alguma coisa por zero, tá? Isso é uma determinação da matemática que buga. A gente não pode pegar um determinado valor e dividir por zero. Por isso que B tem que ser diferente de zero. Então, uma proporção é uma divisão. A gente pode representar assim ou pode representar assim. Beleza? Algumas proporções especiais, algumas razões, na verdade, razão. Isso aqui é razão. Algumas razões especiais que a gente tem é quando a gente trata de escala. O que é a escala? É a divisão do comprimento do desenho com o comprimento real que a gente tem, tá certo? Uma outra razão é a velocidade média, que seria o que? A divisão da distância pelo tempo. Distância em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. Distância por quilômetro por hora, metros, e aqui por segundos, tá? Densidade demográfica aqui, ó, seria o número de habitantes por uma área que ocupa, certo? Então aqui são algumas razões que a gente usa na matemática, as mais conhecidas. Então tem escala, que é o comprimento do desenho pelo real, comprimento real. A velocidade média, que seria a distância pelo tempo. E a densidade demográfica seria o número de habitantes por uma área que está ocupada, beleza? Então vê, um exemplo do que seria razão, vamos falar ainda de exemplos. Vamos supor que numa sala tenha 5 mulheres. 5 mulheres e vamos supor que tem 10 homens. 10 homens. Aí eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos escrever a razão da quantidade de mulheres pela quantidade de alunos que tem nessa sala. Então a razão, quantidade de mulheres pela quantidade de alunos. Ou seja, alunos tem isso aqui, ó. Que é as mulheres mais os homens. Então a razão é 5 sobre 15. A gente pode simplificar isso aqui, ó, por 5. Que a resposta seria 1. 15 dividido por 5 dá 3. Então a razão é 1 para 3. Seria a razão do número de mulheres pelo total de alunos que a gente tem. E na letra B, vamos supor que eu quero a razão da quantidade de homens em relação ao total de alunos dessa sala. Ou seja, a razão da quantidade de homens, só são 10, pelo total de alunos dessa sala. Isso aqui a gente pode simplificar também por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, 2/3 é a razão da quantidade de homens em relação ao total da sala. Tá certo? Tem sempre que ter em mente que a primeira grandeza que eu quero, o primeiro número, é em relação ao outro. A gente não pode jamais escrever 15 sobre 10. Porque aí a razão vai ser a quantidade de alunos que eu tenho em relação à quantidade de homens. Ou seja, tem que ficar ligado porque a ordem vai influenciar, beleza? Então, razão seria a divisão, seria
a comparação entre duas grandezas, vamos falar assim. Ou seja, eu posso representar assim ou assim, tá certo? Então, algumas razões especiais, e aqui eu coloquei um exemplo de 5 mulheres, 10 homens, e aí eu escrevi a razão de mulheres em relação à quantidade de alunos. E se eu fosse escrever aqui, letra C, a razão entre a quantidade de mulheres, olha, em relação à quantidade de homens. Ou seja, seria 5 décimos, onde a gente pode simplificar aqui por 5, que daria 1 meio, ok? E aí seria uma outra razão, tá? Então, razão, a gente tem que levar em consideração as grandezas. E o que seria, eu vou fazer aí, abre o livro aí na página 204. Na página 204. Página 204, que tem um exercício aí bem básico do que seria envolvendo razão e proporção. 204, a primeira questão, está falando justamente assim, ó. Determine a razão entre os números 14 e 20. Letra A, entre 14 e 20. Vamos determinar a razão entre 14 e 20, ou seja, entre 14 e 20. A razão é essa, a gente vai simplificar aqui por 2. A gente pode simplificar aqui por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. Então aqui seria a razão entre 14 e 20. E na letra B, a gente tem para determinar a razão entre 35 e 50. Entre 35 e 50... 35 como numerador, 50 como denominador. Simplificando isso aí por 5. Por 5, dá para simplificar por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 50 dividido por 5 dá 10. Então percebam que deu 7 décimos também. E aí ele pergunta na segunda questão aí, ó, a razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? A segunda questão aí a gente pode dizer que sim, são iguais, tá? Se deu 7 décimos, quer dizer que são iguais. As razões são iguais. Ó, 4 números dados em certa ordem, a ordem foi essa, 14, 20, 35, 50, são proporcionais quando a razão entre dois números é igual à razão entre os outros dois. De acordo com essa definição, você pode afirmar que os números 14, 20, 35 e 50 nessa ordem são proporcionais, ou seja, na ordem que a gente tem 14, 20, 35 e 50, eles são proporcionais. A gente pode dizer essa palavra aqui, ó, proporcionais, porque deram as mesmas razões, ou seja, 7 décimos. Se deu 7 décimos, quer dizer que nessa ordem, 14, 20, 35, 50 são proporcionais. Talvez se eu mudar a ordem, não vai ser proporcional. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos sortear, vamos colocar uma outra ordem. 20, 50, 14 e 35. Nessa ordem. Vamos ver se eles são proporcionais. Então, 20 para 50, 14 e 35. Vamos simplificar essas frações. 20 e 50 ambos dá para dividir por 10, que vai dar 2 quintos, tá? Você vai cortar aqui, ó, 2 quintos. 14 e 35, vamos ver se vai dar para simplificar. Dá para simplificar por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2. 35 dividido por 5. 35 dividido por 7 deu 5. Então, ó, na ordem que eu inverti aqui, ó, coloquei aleatório, são proporcionais. 2 quintos deu aqui. Se inverter de novo, talvez possa acontecer isso e talvez não, tá? Aqui eles são proporcionais.
Um outro exemplo que eu posso dar aqui, eu tenho um exemplo aqui de um livro do 7º ano. Vou colocar nesse terceiro lado aqui. E aí imagina que eu tenho uma figura 1 sendo um quadradinho F1, sendo um quadradinho de lado 20 centímetros. E eu tenho um outro quadrado F2 de lado 50 centímetros. E aí vamos supor que eu quero a medida do lado do quadrado da figura 1, a gente vai escrever razões, tá? A gente vai escrever razões. Razões. A gente vai escrever a medida, de acordo com as figuras, determine a razão entre o lado do quadrado da figura 1, a razão que a gente quer é essa, o lado. Na verdade aqui a gente está falando de lado. Lado e lado. A gente vai escrever a razão do lado da figura 1 em relação ao lado da figura 2. Ou seja, 20 centímetros sobre 50. Simplificando aqui por 10, daria 2 quintos. Seria a razão disso aqui. Na letra B, vamos supor que a gente tem o perímetro do quadrado. A gente vai querer perímetro da figura 1 em relação à figura 2, tá? A ordem aqui, em razão, importa, certo, meus queridos? E aí, perímetro seria a soma dos lados. Se eu for somar aqui os 4 lados, 20 seria 2, 4, 6, 8, ou seja, 80 sobre 200. Não é isso? 100, 150, 200. Dividindo aqui por 10, vai ficar 8 sobre 20. Dividindo por 2, por 2 não, por 4. Vou fazer, dividido por 4, daria 2 quintos. É isso? 2 quintos daria o perímetro da figura 1 em relação à figura 2. E aí a área, na letra C, vamos supor que a gente quer falar agora de área, justamente em relação F1 sobre F2. A área do quadrado, meu querido, é um lado multiplicado por ele mesmo. Então, 20 multiplicado por 20 vai dar 400. 400. E 50 dividido por 50 dá 2.500. 5 vezes 5 é 25. E aí a gente poderia dividir por 100, onde resultaria em 4 sobre 25. Seria esse a razão da área. Então, repara que razão é justamente uma fração. É uma fração, não precisa dividir numerador por denominador, tá? É uma representação com uma fração. E tendo várias razões ali entre uma determinada sequência de números, como foi no caso desse que eu apaguei aqui, tendo razões, tendo 4 números onde a ordem vai importar, tá certo? Vai dar a mesma razão, a gente pode dizer que esses números são proporcionais. A gente pode dizer que esses números são proporcionais. Então deixa eu ver um outro exemplo aqui. Depois a gente vai envolver isso aí com a parte um pouquinho só de feixes, de geometria. Você dá uma lida no capítulo que a gente tem falando só o comecinho de razão e proporção. Eu queria pegar mais um exemplo aqui. Então eu não tenho outro exemplo aqui, então só repetindo, tá?
quando a gente tem uma sequência de números onde vai existir a mesma fração, esses números a gente pode dizer que eles são proporcionais. E razão é um número sobre o outro, onde o de baixo jamais é zero. Certo, meus queridos? Então, eu vou parar por aqui. Esses exemplos que eu fiz aqui, vou tentar pegar umas questões mais próximas. Isso aqui, que vai ser justamente nosso 12º exercício, tá? Dá depois uma folheada no nosso livro. No nosso livro não precisa se aprofundar tanto, porque eu vou chegar lá. Mas essa parte de razão e proporção, a gente vê na página 204. E a gente vai fazer uns exercícios sobre razão e proporção, tá? Vou parar por aqui, 16 minutos já, e é só.